tudo bem com você? Está iniciando o primeiro episódio sobre os fatos curiosos sobre a história do Brasil. Hoje nós teremos um tema que é a Guerra de Canudos. Será que você conhecia essa história? Essas e muitas outras histórias que nós iremos falar para vocês aqui são histórias que provavelmente você não viu na escola. Muitas delas você não tinha certeza, mas o intuito aqui é só de entretenimento, comunicação e diversão. Eu sou o Jades Daniel, professor de História, e está iniciando Fatos Curiosos sobre a História do Brasil, hoje com o tema Guerra de Canudos. Quem vai falar sobre esse tema são os estudantes da Escola Cívico-Militar 416, da cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Eles vão narrar parte do que aconteceu nessa tragédia de Canudos. Então, com vocês, Guerra de Canudos. Roteiro feito por Luiz Gustavo da Costa e áudio por Ohana Ribeiro. Olá, aqui quem fala é Ohana, aluna do terceiro ano A. Hoje vou falar sobre a Guerra de Canudos, mas, mais especificamente, sobre o que levou milhares de pessoas a deixarem tudo para trás e partir para a cidade de Belo Monte. Venha comigo entender melhor essa história. Para melhor compreensão do tema, eu preciso explicar o que foi a Guerra de Canudos. Ocorreu em 1896 e 1897. Deu-se esse nome de Guerra de Canudos, pois houve a destruição do povoado de Canudos, no interior da Bahia. Houve batalhas entre o grupo de sertanejos, liderado por Antônio Conselheiro, e as tropas do governo federal. Os motivos que levaram as pessoas à cidade de Belo Monte foi a crença religiosa. Acreditavam que haveria uma salvação dos habitantes do sertão da discrepância social e econômica e das situações climáticas, da fome, da pobreza. Existia desemprego, os latifúndios eram improdutivos, com as grandes secas, só piorava tudo. A situação econômica e social era grave. Com a intenção de se refugiar da vida precária, cerca de 25 mil pessoas se reuniram em Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, que pregava a salvação para quem o seguisse. Para a Igreja Católica e proprietários de terra, o arraial era uma ameaça e deveria acabar. O governador de Bahia mandou militares, porém foram derrotados pelos homens do Conselheiro. Em uma terceira expedição, novamente, os militares foram arrasados. Essa grande derrota se explica pelo fato de que eles não conheciam a região da Caatinga. Os sertanejos acreditavam que estavam em uma guerra santa, pois teriam a salvação da alma. E foi na quarta expedição em que tudo acabou. Em outubro de 1897, com a ordem de destruição, Canudos foi bombardeada a canhão. Mais de 25 mil pessoas morreram. Antônio Conselheiro morreu antes mesmo de haver a derrota de Canudos, mas ao fim da batalha, seu corpo foi desenterrado, decapitado e queimado. Bom, essa foi a história do que pode ser considerado o maior massacre nacional. Espero que tenha gostado. Tchau! Então, não podemos deixar de lado alguns fatos curiosos sobre a Guerra de Canudos, principalmente pela figura de Antônio Conselheiro, que era cearense. O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu em 1830 e morreu em 1897. Ele era professor primário, comerciante e advogado. Ele sofreu uma grande decepção que mudou a sua vida. Acreditem, a mulher de Antônio Conselheiro, a Brasilina, ela fugiu com outro homem. A partir daí, ele começou a perambular pelo sertão. Ele
Começou a reformar igrejas e cemitérios e anunciando a salvação dos pobres e dos humildes, né? Ele ganhou primeiro o apelido de Antônio dos Mares e depois de Antônio Conselheiro. Pelo caminho, arregimentou uma série de seguidores fanáticos e montou um arraial chamado Belo Monte, na cidade de Canudos. Era uma fazenda abandonada no sertão da Bahia. A igreja não aprovou esse comportamento dele. Quando a República foi proclamada, Antônio Conselheiro posicionou-se contra a separação entre Estado e Igreja e ele desaprovou a criação do casamento civil. Por isso passou a defender a volta da monarquia. O arraial de Canudos virou uma ameaça à República, acreditem. Em um reduto, segundo os membros da República, era um reduto de desordeiros. O governo baiano enviou 3 expedições, como foi falado anteriormente. Uma foi em 1896 e depois em 1897, para acabar com o arraial. Todas elas foram derrotadas. A primeira expedição tinha 104 homens, a segunda 550 e a terceira 1.300. Foi aí que o governo federal entrou em ação. Ele mandou 5.000 soldados com artilharia pesada para o arraial e com o objetivo de destruir e matar todos os membros. O Antônio Conselheiro ele morreu em 22 de setembro por razões jamais reveladas. Aí entra um fato muito curioso. Alguns historiadores dizem que ele teve uma crise de disenteria muito forte e acabou morrendo. A gente não sabe se isso realmente foi para denegrir a imagem de Antônio Conselheiro ou não. Já outros historiadores, eles asseguram que a morte foi causada por complicações decorrentes de um ferimento, mas não especifica que ferimento foi esse. O exército liquidou com Canudos no dia 5 de outubro. Foi um dos maiores massacres registrados na história do Brasil. Em um ano, calcula-se que a Guerra de Canudos contabilizou mais de 15 mil mortos. Para acabar com Canudos, o governo usou até um canhão, que era um canhão Whitworth de 32 milímetros, e era uma geringonça que pesava mais de 1,5 toneladas, e para ser carregada ela precisava de mais ou menos 40 bois, né, para ser puxado. E os sertanejos apelidaram essa geringonça de canhão de matadeira. No dia 6 de outubro, os soldados descobriram o local onde Antônio Conselheiro havia sido enterrado. Aí eles fizeram o seguinte: eles tiraram o corpo da cova, fizeram algumas fotos e cortaram sua cabeça. Parece que era costume. Nessa época, vários personagens da história tiveram sua cabeça decepada, né? Como é o caso de Tiradentes, como foi o caso de Lampião. E a cabeça dele foi levada para ser estudada, né, o crânio para ser estudado, na Faculdade de Medicina da Bahia em 1905. Ela ficou lá até 1905 e teve um incêndio no local, na faculdade, e a cabeça dele foi destruída. Outro fato interessante é que o jornalista e engenheiro, o Euclides da Cunha, né, ele cobriu a Guerra de Canudos, né, e ele era correspondente do jornal Estado de São Paulo na época. Ele anunciou a guerra como um massacre. As reportagens deram origem ao seu livro mais famoso, Os Sertões, publicado em 1902. Será que você sabia disso? O local onde existiu realmente a cidade de Canudos, ele foi coberto por um açude, né? Hoje em dia, a cidade de Canudos fica a 10 quilômetros do que era esse arraial original. Esses foram alguns fatos curiosos sobre a Guerra de Canudos. Se você gostou, compartilhe e até a próxima.
Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidades sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios. Dessa forma você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço.